Oi pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, dependendo da hora que vocês estão vendo esse vídeo, que é um vídeo revisão sobre o tópico de logaritmos. Na verdade, é sobre a parte inicial, a introdução do tópico de logaritmos, né? Então, nesse vídeo eu vou relembrar com vocês o que significa o logaritmo de um número b na base a, ou seja, dar significado a isso aqui, o log de b na base a, né? Vamos fazer alguns exemplos e depois, no finalzinho, vamos estudar umas duas ou três propriedades que decorrem imediatamente da definição de logaritmo, tá? Bem, como eu já comentei com vocês, a boa compreensão de função exponencial e do tópico de potências, de modo geral, é essencial para a boa compreensão do tópico de logaritmos, porque o logaritmo está intimamente relacionado com o exponencial, né? Nós veremos quando chegarmos na parte de função logaritmo, que as duas funções, exponencial e logaritmo, são funções inversas uma da outra. Então é como se fosse uma avenida, né? E cada um dos sentidos fosse uma das funções. Se você vai com respeito a um sentido por meio da função exponencial, você retorna por meio da função logaritmo. Isso vai ficar mais claro conforme a gente progredir no conteúdo, tá? Então, aqui, como eu já adiantei que isso vai estar relacionado com a função exponencial, nós faremos as mesmas restrições aqui no número a. Então, nós admitiremos que a é maior do que zero e diferente de 1, e dizer que essa igualdade aqui acontece, ou seja, dizer que o logaritmo de b na base a vale x, é equivalente, né, corresponde a dizer que b é igual a elevado a x. Do que está do lado de cá, o número a é chamado base do logaritmo. Vou resumir só por base do log, tá? O número b é o logaritmando. E o x é o próprio logaritmo. Logaritmo de b na base a, né? Então, quando eu apresento essa igualdade aqui, o significado, né, dessa igualdade é traduzido aqui por meio dessa equivalência. Ou seja, a base do logaritmo elevada ao logaritmo coincide com o logaritmando. É até interessante colocar aqui umas setinhas, né? A base elevada ao logaritmo coincide com o logaritmando. A base elevada ao logaritmo coincide com o logaritmando, tá? Então, a maneira de interpretar essa igualdade, dar significado ao logaritmo, ao número x, né, que é chamado logaritmo de b em base a, é olhar para essa igualdade aqui, que envolve uma potência de base a, né? Inclusive, a base do logaritmo recebe esse nome, não é à toa, né? Porque também vai ser a base da potência. Então, como exemplos imediatos aqui, a gente pode avaliar alguns casos, né? Por exemplo, se eu digo aqui que x é o logaritmo de 25 na base 5, como que eu faço para descobrir o valor de x? Eu venho para a definição de logaritmo, que está aqui em cima, né? E lembro que dizer isso equivale a dizer que a base elevada ao logaritmo coincide com o logaritmando. Ou seja, isso ocorre se e somente se o logaritmando coincide com a base elevada ao logaritmo, né? E nós sabemos que 5 elevado a x coincide com 25 se e somente se o x for 2. Ou seja, a conclusão é que o logaritmo de 25 na base 5 vale 2, tá? Mais alguns exemplos. Se eu pego o logaritmo de 1000 na base 10, isso aqui naturalmente vai ser 3. Por quê? Porque 10 elevado a 3, a base elevada ao logaritmo, coincide com o logaritmando.
Sendo isso aqui verdade, isso aqui vai ser verdade porque as coisas são equivalentes. Tá? Outros exemplos. Se eu pego o logaritmo de 1 na base A, para qualquer valor de A, isso aí sempre coincide com zero. Por quê? A elevado a zero, a base elevada ao logaritmo, vale 1 para qualquer valor de A. Tá? Similarmente, o logaritmo de A na base A vale 1. Por quê? Base elevada ao logaritmo, A elevado a 1, coincide com o logaritmando, com o próprio A. Então, são casos triviais esses dois últimos aqui, né? Outro caso trivial, o logaritmo de A elevado a N, onde N é um número qualquer, na base A, coincide com N. Por quê? Se eu pego o A elevado a N, vai coincidir com A elevado a N. Caso trivial, né? A elevado a N igual a elevado a N. Se eu pego um número A e penso como a base de uma potência de expoente sendo o logaritmo de N na base A, e eu quero saber quanto vale isso, eu venho aqui, olho para esse expoente e vou chamar de x, tá? Então, nós temos logaritmo de N na base A, eu estou apelidando de x. Nós sabemos da definição de logaritmo que o significado disso é N igual a elevado a x. Então, nós descobrimos o valor da interrogação aqui, né? Porque nós sabemos que a interrogação é A elevado a x, mas nós sabemos que A elevado a x é N. Então, essa interrogação aqui, na verdade, é o próprio N. Isso vale para qualquer A e qualquer N, tá? Outra igualdade trivial e que conversa com aquilo que eu falei, né? Que quando você vai com a exponencial, você volta com o logaritmo e vice-versa. Se eu aplico o logaritmo e depois pego isso e aplico a exponencial, saio do N, vou para o logaritmo de N na base A, aplicando o logaritmo. Aí, se eu aplicar isso aqui, a exponencial a isso, eu volto para o N, né? A elevado a isso aqui dá o N. Então, tá aí a relação de ida e volta que eu comentei entre logaritmo e exponencial, né? Mais exemplos. Se eu pegar aqui, por exemplo, o logaritmo de 16 na base meio, e eu quero descobrir o valor disso aqui, nós teremos, por definição, a base elevada ao logaritmo, nunca se esqueçam desses parênteses, tá? Igual ao logaritmando, que é 16. Reescrevendo meio em base 2, isso é 2 a menos 1, elevado a x, igual, reescrevendo 16 em base 2, 2 a 4. Do lado esquerdo, nós temos uma potência de potência, multiplicamos os expoentes e concluímos que 2 a menos x tem que coincidir com 2 a 4. Igualdade de potências de mesma base, nós temos que igualar os expoentes, porque a função exponencial é injetora. Então, nós teremos aqui menos x igual a 4. Multiplicando ambos os lados por menos 1, x igual a menos 4 é o valor desse logaritmo aqui. Então, nós temos logaritmo de 16 na base meio igual a menos 4. Deixa eu pegar mais um exemplo aqui. Logaritmo de raiz sétima de 16 na base 2. Se eu chamo isso de x, né? Base elevado ao logaritmo, 2 elevado a x, tem que ser igual ao logaritmando, raiz sétima de 16. Reescrevendo raiz sétima de 16 como potência, nós sabemos que isso é a mesma coisa que 16 elevado a 1 sétimo, mais 16 nós sabemos que coincide com 2 a 4, né? Então, aqui temos 2 a 4, 16, elevado a 1 sétimo. Lado direito, potência de potência, multiplica expoente. 2ax igual 2 a 4 sétimos, e temos aqui a igualdade entre os expoentes, né? X igual 4 sétimos, tá?
Bem, vou aproveitar o finalzinho do vídeo aqui já para adiantar duas propriedadezinhas interessantes do logaritmo que decorrem imediatamente de propriedades da função exponencial. Até mesmo porque, como já foi dito várias vezes, as duas coisas estão intimamente relacionadas, né? Logaritmo e função exponencial. A primeira propriedade diz o seguinte: se eu pegar aqui o logaritmo de x, vou colocar com letras maiúsculas aqui, tá? Logaritmo de, aliás, letras gregas aqui, sei lá, alfa vezes beta na base A, eu afirmo que isso é igual ao logaritmo de alfa na base A mais o logaritmo de beta na base A, tá? Como que a gente prova isso? E antes de provar, né, o que significa isso? Lembrem-se que eu comentei com vocês que uma das coisas que motivou o surgimento da função logaritmo era ainda nos séculos XVI, por volta daí, né? Século XV, XVI, XVII, quando a tecnologia era muito primitiva ainda, né? E os pesquisadores tinham que fazer cálculos envolvendo números muito grandes. Por exemplo, astrônomos tinham que fazer cálculos para mensurar distâncias entre planetas, entre galáxias, essas coisas assim. Era muito complicado fazer produtos, potências desses números muito grandes, porque era tudo feito à mão. Sendo assim, eles pensaram numa maneira de converter a atividade de realizar um produto ou uma potência para a atividade de realizar uma soma, tá? Então, troca o produto por soma, por meio de uma tabela de logaritmos. E por isso eles precisavam de uma função que transformasse produto em soma. Isso aqui de transformar produto em soma eu ainda vou deixar um pouco mais claro quando eu vou dar aulas posteriores, né? Mas a ideia é montar uma tabela que para cada número eu associo o logaritmo e como nós provaremos que aqui o logaritmo de um produto é a soma dos logaritmos, se eu quiser saber quanto vale A vezes B, eu posso olhar quanto vale o logaritmo de, alfa vezes beta. Posso olhar quanto vale o logaritmo de alfa, na minha tabelinha, né? Quanto vale o logaritmo de beta, também na minha tabela, e eu efetuo a soma desses dois valores. Aí eu faço na mão mesmo, estou lá no século XVI, tá? Eu pego o resultado disso e eu sei, por conta dessa igualdade, que isso corresponde ao logaritmo do produto. Então eu volto à minha tabela e olho, olha, qual que é o número que tem o logaritmo correspondente a esse valor que eu obtive? Ah, é esse número aqui. Então esse número tem que coincidir com alfa vezes beta. E nós também mostraremos que a função logaritmo, quando a gente defini-la, né, é uma função injetiva. Então eu, com uma tabela dessa em mãos, serei capaz de fazer cálculos envolvendo produto por meio de somas, né? É lógico que criar essa tabela deve ter dado um trabalho tremendo, mas com ela os cálculos ficavam bem mais tranquilos, né? Bem, como que a gente verifica que de fato acontece isso? O logaritmo do produto é igual à soma dos logaritmos. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar aqui logaritmo de alfa na base A, eu vou chamar isso aqui de x, tá? Ou seja, isso aqui é o x. O logaritmo de beta na base A, eu vou chamar de y. Tá aqui. Então, isso aqui é o y. E o logaritmo de alfa vezes beta na base A, eu vou chamar de z. Deixa eu vir aqui. Logaritmo de alfa vezes beta na base A, vou chamar de z. Então, isso aqui é o z. Consequentemente, o que eu quero provar é que z é igual a x mais y, tá? Se eu provar isso, eu terei essa igualdade aqui de graça. Mas repara bem, quando eu digo que o logaritmo de alfa na base A vale x, isso significa que o alfa é igual a elevado a x, definição de logaritmo.
Quando eu digo que o logaritmo de beta na base A vale y, isso significa que o beta é igual a elevado a y. Similarmente, quando eu digo que o logaritmo de alfa vezes beta na base A vale z, eu tenho que alfa vezes beta, o logaritmando, é igual a elevado a z. Tá? Mas olha só, se eu copio isso aqui e avalio aqui embaixo separadamente, alfa vezes beta é igual, vamos colocar assim, a elevado a z igual a alfa vezes beta, e eu olho atentamente, alfa eu posso trocar por a elevado a x. Beta eu posso trocar por a elevado a y. Então eu posso reescrever isso aqui, isso é equivalente a elevado a z igual alfa a elevado a x vezes beta a elevado a y. Né? Produto de potência de mesma base, preserva a base e somos expoentes, né? Então, a elevado a z igual a elevado a x mais y. Igualdade entre potências de mesma base implica igualdade entre os expoentes. Então, eu tenho z igual x mais y. Mas espera lá, era exatamente isso que eu queria, né? Z igual x mais y, z igual x mais y. Então, nós temos aqui à disposição essa propriedade. O logaritmo de um produto na base A corresponde à soma dos logaritmos na mesma base. Tá? Então, se eu quiser calcular, por exemplo, o logaritmo de logaritmo de 35 na base 2, por exemplo. Isso é a mesma coisa que o logaritmo de 5 vezes 7 na base 2, que é igual o logaritmo de 5 na base 2 mais o logaritmo de 7 na base 2. Tenho isso aí à disposição. Tá? Outra propriedade que assim, a demonstração é essencialmente a mesma, inclusive eu vou deixar essa como exercício para vocês, diz respeito ao logaritmo de um quociente. Se eu tenho o logaritmo de alfa dividido por beta na base A, isso coincidirá com o log de alfa na base A menos o log de beta na base A. E a dica que eu dou para vocês chegarem a essa conclusão, né, da veracidade, é lembrar que alfa dividido por beta é a mesma coisa que alfa vezes beta menos 1. Né? Por quê? Isso é alfa vezes 1 sobre beta. E 1 sobre beta é beta menos 1. Então, vocês podem pensar nessa divisão como um produto e aplicar a propriedade que a gente já obteve, né? Ali em cima, de um logaritmo de um produto. Tá bom? Eu vou finalizar o vídeo por aqui. No próximo vídeo eu apresento mais propriedades de logaritmos e a gente pratica com alguns exercícios. Bons estudos, um abraço e até mais.